Fala, concurseiros e amantes do trânsito. E aí, galera, estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso revisaço da Banca Consulpan. No vídeo de hoje, vamos fazer algumas questões sobre o conteúdo medida administrativa. Esse conteúdo está previsto no capítulo 17 do Código de Trânsito Brasileiro. Começa ali no artigo 269 e vai até o 279A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos aqui para a nossa primeira questão que diz o seguinte. Vamos fazer a leitura compassadamente, pausadamente, para que nós venhamos a entender o comando da questão. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, que é o nosso CTB, Lei 9.503, em caso de sinistro, perceba, com vítima, envolvendo o veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, quem poderá retirar o disco ou a unidade armazenadora do registro? Bem, vamos fazer aqui algumas explanações em cima do texto, certo? Em cima aí da pergunta. O que nós vamos extrair? Ele está falando aqui que houve um sinistro, né? Só que esse sinistro, ele tem vítima envolvida, beleza? E o veículo que está envolvido neste sinistro, ele contém o registrador instantâneo de velocidade e tempo. Muita gente fala erroneamente de tacógrafo, mas perceba que tacógrafo é uma marca. O nome verdadeiro deste equipamento é o cronotacógrafo. Nós temos a previsão na resolução do CONTRAN 938. Carece de fazer uma leitura minuciosa para que você venha ficar aí a par e antenado sobre o assunto. Beleza? Bem, ele quer saber quem é que pode retirar o disco, certo? Ou a unidade armazenadora do registro, em caso de sinistro, certo? Aqui de cara sabemos que é o perito oficial. De cara é o perito oficial encarregado do levantamento pericial, certo? Essa previsão nós temos no artigo 279 do CTB. Então, primeira questão, tranquila, letra B, B de Brasil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos aqui à nossa segunda questão de hoje, que diz o seguinte, se liga aí, ó. Medida administrativa é um procedimento utilizado pelo agente da autoridade de trânsito com o intuito de interromper alguma ocorrência perigosa ou nociva à coletividade. Neste sentido, é correto afirmar. Bem, pessoal, em relação às medidas administrativas, a gente sabe que está elencada logo no artigo 269, é o que inaugura o capítulo de número 17, nós temos que saber quais são os tipos de medida administrativa que são aplicadas, certo? Pelo agente da autoridade de trânsito ou pela autoridade de trânsito. Muito cuidado, pessoal, porque no artigo 256, que é o capítulo 16 das penalidades, só quem pode aplicar a penalidade é a autoridade de trânsito. Agora, medida administrativa, nós temos duas possibilidades, nós temos dois sujeitos que podem fazer a aplicação, tanto a autoridade de trânsito quanto os agentes de trânsito, os agentes da autoridade de trânsito. Então nós temos aí vários tipos de medida administrativa. O bizu, ele já é batido. Medida administrativa começa com a palavra RET, o R, o E e o T. Ou seja, nós temos a retenção do veículo, temos a previsão aí no artigo 270 sobre retenção. Nós temos também remoção do veículo, tem a previsão no artigo 271, que elenca lá os casos. Temos aí o recolhimento da carteira de nossa habilitação, recolhimento da permissão para dirigir, né? Ambos é como se fizesse parte do mesmo rol. Nós temos a previsão no artigo 272. Temos também a previsão aí do recolhimento do certificado de registro e o recolhimento do certificado de licenciamento anual. E temos também o que começa com a letra T, o transbordo do excesso de carga previsto no artigo 275. Aí tem uns recolhimentos que, embora esteja no texto, que na minha opinião não é nem para constar como medida administrativa, que nós temos a realização de teste de dosagem de alcoolemia, ou seja,
quando você vai atender uma colisão, né, a gente chama erroneamente de batida, você vai atender uma colisão, lá na colisão você pode sim fazer, certo, o teste de alcoolemia, né, que o pessoal, o agente de trânsito ele vai usar o etilômetro, o pessoal chama vulgarmente de bafômetro. Lá no artigo 277 do CDB, ele diz que o condutor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização poderá ser ofertado o etilômetro, beleza? Aí temos também recolhimento de animais, né? Geralmente é feito pela... geralmente o recolhimento a gente encontra nas rodovias federais e estaduais, né? Ou feito pelo Detran ou feito pela PRF. E temos também algo incompatível, realização de exames de aptidão física, mental, legislação e de prática de primeiro socorro e direção veicular. Então, se lembre o seguinte, as medidas administrativas começam com a letra RET. Beleza, tranquilo? Isso aí foi um pequeno adendo. Aí veja que na segunda questão, ele quer a correta. Vamos analisar aqui uma a uma, tranquilo? A letra A fala o seguinte, ó, o recolhimento do certificado de registro e licenciamento veicular. Nós chamamos de CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento Veicular. Sabemos que lá no capítulo de número 12, no seu artigo 130, fala que todo veículo automotor, articulado, reboque, semi-reboque, ele deve ser licenciado anualmente, certo? Para que ele receba aí o seu certificado de registro e licenciamento anual. Ocorrendo, veja, o recolhimento do CRLV, ele vai ocorrer quando, mediante recibo, se uma vez alienado o veículo, não for transferido à sua propriedade no prazo de 30 dias. Bem, pessoal, em relação à transferência de veículo, veja, ele fala assim, quando não for transferido à sua propriedade, certo? Aqui, não se trata do certificado de registro e licenciamento veicular. Trata-se do certificado de registro de veículo, um documento que ele nem é de porte obrigatório. Você, quando compra o veículo, você deixa ele guardado em casa. Vamos entender o seguinte, você recebe dois tipos de documento. Nós temos o CRLV, ele é de porte obrigatório, está previsto no artigo 133 do CTB, você anda com ele, é de porte obrigatório, se você não portar, você está incorrendo em infração de natureza leve, previsto no artigo 232. E o outro é o certificado de registro de veículo, ele tem dois pedaços, né? Um pedaço tem todos os dados do proprietário, endereço, né? Antigamente era o verdinho que a gente chama, né? Que era papel moeda, hoje é um papel A4. E tem também outro pedaço que é o ATPV, você chama de DUT. ATPV, autorização para transferência de propriedade veicular, ATPV. Beleza? Tranquilo? Pronto. Esse documento aí ele não é de porte obrigatório, você o deixa em casa. Tranquilo? Então o que acontece? Quando você faz a venda do seu veículo, né, você vender a propriedade, a previsão no artigo 123, inciso 1, parágrafo 1º, você tem até 30 dias para fazer a transferência. Eu comprei do A e tenho que botar no meu nome, no B. Se passar esse prazo de 30 dias, certo? Se passar esse prazo de 30 dias, o que acontece? Eu vou estar incorrendo, o novo proprietário vai estar incorrendo uma infração de trânsito prevista no artigo 233 do CDB, que é combinado com o artigo 123, inciso 1, que é não transferir o veículo dentro do prazo de 30 dias. Era uma infração grave, agora passou a ser média. Agora veja, quando era grave, a infração, ou melhor, a medida administrativa era retenção. Agora que desceu para média, a medida administração é a remoção do veículo. É o que está previsto no artigo 233. Então aqui o recolhimento, quando você não faz a transferência da sua propriedade no prazo de 30 dias, vai ser recolhido o CRV. Né? Está previsto no texto, beleza? Então a letra A está incorreta por esse motivo. Letra B. A retenção do veículo, veja, para que você fique antenado e bisurado sobre o tema de retenção, você vai dar uma lida no artigo 270, certo? A retenção do veículo ocorre quando ele é removido para o depósito fixado pelo órgão ou pela entidade competente com circunscrição sobre a via. Pessoal, vamos pensar o seguinte, retenção é algo momentâneo, é algo provisório, é algo parcial, certo? O que acontece? O veículo ele é parado, abordado, abordado, se ele tiver alguma irregularidade e aquela irregularidade for, né,
sanada no local da infração, o veículo será liberado. Lógico, a infração ela será feita, porque o artigo 280 do CDB diz o seguinte: ocorrendo infração, lavrar-se-á o auto. A infração será feita, certo? E, a depender do caso, o veículo ele vai ser liberado, né, mediante o recolhimento, certo, do CLA, né, que na verdade o CLA e o CRV eles foram conjugados, né, dando origem ao CRLV, né, eles fazem parte agora, e o condutor ele vai receber, o proprietário ele vai receber um recibo e vai se dar um prazo, certo, para que aquele problema, se ele sanar o problema, é liberado. Caso não, ele ainda pode ser liberado, a depender do caso, porque é o seguinte: existe situações que não tem como você resolver naquele momento. O agente de trânsito vai fazer o seguinte: caso eu libere esse veículo, vai colocar em risco a coletividade e a segurança viária? Não. Então eu vou autuá-lo e vou liberá-lo mediante o recolhimento do CRLV e vou dar um prazo. Entendeu? Simples assim. Então muito cuidado com a leitura. Então a retenção é algo provisório, momentâneo. Ele não é removido, ele é retido naquele local para que o problema venha a ser resolvido e, a depender do caso, pode até ser liberado. Então letra B está incorreto. Letra B incorreta. Letra C. A remoção do veículo. Bem, a remoção você vai ler no artigo 271, certo? A remoção do veículo pode ocorrer quando a autoridade de trânsito ou seus agentes verificam alguma irregularidade que possa ser sanado no local. O veículo será liberado tão logo seja regularizado a pendência. Perceba que o texto aqui está confuso. Ó. Aí você mata logo que está incorreto. Veja, se o veículo, a remoção do veículo, ele diz que pode ocorrer quando a autoridade de trânsito ou seus agentes verifica alguma irregularidade que possa ser sanada. Veja, se a irregularidade ela é sanada no local, o veículo é liberado. Então não se trata de remoção, trata-se de retenção. O veículo foi retido naquele local, o agente viu alguma irregularidade, naquele momento foi resolvido, foi sanado, ele vai ser autuado e vai ser liberado. Beleza? Então a letra C está incorreta por conta disso, porque aqui não se trata de remoção, trata-se de retenção. Letra D. O recolhimento da carteira nacional de habilitação ocorre mediante recibo, além dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Show de bola, texto lindo e maravilhoso. É uma cópia fiel, pessoal, do artigo 272 do CTB. Gabarito da questão 2, letra D, de dado. Vou fazer aqui ainda mais um complemento, que é um vídeo diferenciado, aqui não é só resolver questão, você vai ficar bisurado e antenado. Com a edição, pessoal, da resolução 985 do CONTRAN, resolução 985, no ano de 2022, essa resolução, ela instituiu um novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esse manual tem 827 páginas. É a Bíblia do agente de trânsito, porque é o dia a dia que ele tem que praticar para poder fazer um auto corretamente e não fique imagem para que o condutor venha a entrar com recurso. Beleza? Tranquilo? Então, nesse novo manual, que foi aí, passou a vigorar no dia 2 de janeiro de 2023, esse novo manual, ele trouxe o seguinte, que só há duas possibilidades de fazer o recolhimento da carteira nacional de habilitação, certo? De acordo com o manual, na sua parte geral, ele fala que uma das possibilidades é quando o condutor, certo? O condutor, o proprietário, ele dirige o veículo automotor com a sua carteira suspensa ou cassada, previsto no artigo 162, inciso 2 do CTB, certo? Quando a carteira está cassada ou suspensa, será feito o recolhimento. E a segunda possibilidade é quando o documento de habilitação ela está com suspeita de adulteração ou inautenticidade, previsto no artigo 272. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa terceira questão de hoje, que diz: pessoal, antes da leitura, peço-vos encarecidamente, você que já é inscrito no canal, deixa aquele like para ajudar mais e mais o canal. Você que ainda não é inscrito, dessa oportunidade, dessa moral, inscreva-se, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante para um amigo, um colega que esteja estudando aí para a primeira habilitação, concurso para motorista, agente de trânsito, guarda municipal,
PRF, dentre outros, né? Se no seu edital está cobrando a lei 9.503 da 27, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, você pode vir aqui num canal Trânsito na Via e assistir várias dezenas de vídeos postados, né? Com resolução de questões, com dica, bizu e mnemônico. E se você está interessado no material mastigado, bisurado, antenado, direcionado para o seu concurso, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link, um contato, para que você solicite uma amostra grátis do material. Veja, eu trabalho com 3 materiais somente PDF no momento. Eu tenho o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, comentário, bisurada, dica de mnemônico, que é o primeiro materialzinho. O segundo material são 1000 questões dos 22 capítulos do Código de Trânsito Brasileiro. Todas as questões comentadas, inclusive tem 200 questões inéditas. E a cereja do bolo são resoluções do CONTRAN de acordo com o seu edital, né? O edital está aberto, você entra em contato pelas redes sociais, Trânsito na Via, tem o canal do YouTube, tem aí o Instagram e tem também o TikTok. Você manda o edital, eu mando o material e você faz a aquisição. Lembrando que na compra de 2 ou mais tem uma super promoção para o concurseiro. Eu ainda posso parcelar até em 2 vezes no cartão. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, se você quer gabaritar a sua prova na parte específica do Código de Trânsito Brasileiro, cola aqui no Trânsito na Via que você decola. Vamos para a leitura da nossa terceira questão de hoje, que diz: dentre outras, são medidas administrativas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro que deverão, veja que é vinculado, ser adotada pela autoridade de trânsito ou seus agentes, exceto. Veja, ele quer uma incorreta, né? Beleza? Então vamos lá. Lembra que eu falei que medida administrativa começa com a palavra retenção, remoção, recolhimento, e o T é transbordo. Vamos lá. A letra diz o seguinte, ó, retenção, remoção. É uma medida administrativa? Sim. A letra está correta. É sim uma medida, mas não é o gabarito porque ele quer incorreta. Lembrando que medida administrativa está capitulado no capítulo de número 17, além do seu artigo 269. Letra B diz o seguinte, ó, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e ou recolhimento do certificado de registro e licenciamento de veículo. É uma medida administrativa? É. Começa com RE. Retenção, remoção, recolhimento. Positivo. Tá certo, faz parte sim de uma medida administrativa. Não é o gabarito, porque ele quer a incorreta. Então, letra B fora. Letra C. Transbordo de toda a carga do veículo. Veja, pessoal, que começa com RET, R-E-T. O T realmente é transbordo, mas muito cuidado com a leitura. Porque, veja, eu tenho que tirar, eu tenho que remover, eu tenho que transportar de um veículo para o outro. Não é toda a carga, pessoal, é só o excesso, é o transbordo do excesso da carga previsto no artigo 275. Então, o erro da C é falar que é de toda a carga, negado. É só o excesso. Então, parece a letra C. Vamos deixar a marcação na C, vamos para a próxima leitura da D. Realização de exame de aptidão física, mental, legislação, prática de primeiro socorro e direção defensiva. E aí, faz parte de uma medida administrativa? Claro que sim. Está capitulado no artigo 269. Não é o gabarito, porque ele pede a incorreta. Então, se liga aí. Gabarito da terceira questão, letra C, pessoal. C de concursado. Beleza? Tranquilo? Muito cuidado com a leitura. Leiam compassadamente, pausadamente. Se atenham, se prenda ao que eu chamo de pré-AVC, que são preposições, advérbios, verbos e conjunções. Geralmente são essas palavras que o elaborador, o examinador da prova vai colocar, vai retirar, vai suprimir, fazendo com que a questão, o item, permaneça correto ou incorreto. Beleza? Se ligou aí? Vamos para a nossa terceira questão de hoje, que diz, melhor, estamos na quarta. Medida administrativa é um procedimento utilizado pelo agente da autoridade de trânsito com o intuito de interromper alguma ocorrência perigosa ou nociva à coletividade. Neste sentido, é incorreto afirmar. Perceba que ele quer incorreto. Tranquilo? Vamos aqui fazer a leitura compassadamente, sem pressa de ser feliz. Vamos garantir mais esse ponto. Letra A diz o seguinte, ó.
O recolhimento, recolhimento eu sei que faz parte de uma medida administrativa, começa com RE, está previsto ali no artigo 269. Lembrando, pessoal, que o rol do artigo 269 é um rol, não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. Ele comporta outras possibilidades. Vou dar um exemplo no artigo 221, exemplo concreto. Artigo 221 do CDB, ele fala de conduzir, né, transportar no veículo, né, as placas em desacordo com os modelos especificados pelo CONTRAN. Como medida administrativa, a infração de natureza média, você vai ter a apreensão das placas do veículo. Aí você pensa, ei, mas a apreensão não foi revogada? Muito cuidado, pessoal. Veja só. A Lei 13.281, de novembro de 2016, revogou o inciso 4 do artigo 256. Só que ele dizia apreensão de veículo. Nesse caso do artigo 221, é uma apreensão das placas. É uma ataquia, né? É uma coisa estranha, porque a apreensão está capturada com uma medida administrativa. Por isso que o artigo 269 ele não é taxativo, é exemplificativo. Existem outras possibilidades. Beleza, que é só um exemplo. Então, vamos continuar a leitura. A letra fala o seguinte: o recolhimento do certificado de registro e licenciamento veicular, o CRLV, ocorre mediante recibo se, uma vez alienado o veículo, não for transferido a sua propriedade para 30 dias. Pessoal, aqui eu já matei. Lembra lá no começo da questão, nós fizemos uma dessa? Quando eu não transfiro o veículo no prazo de 30 dias, o que será recolhido não é o CRLV, é o CRV, Certificado de Registro de Veículo. Parece o gabarito já ser a letra A. Então se liga, ó, não for transferido a propriedade, recolhe seu CRV. Letra B, a remoção do veículo ocorre quando ele é removido para o depósito fixado pelo órgão ou pela entidade competente com circunscrição sobre a via. Com certeza, certo? Existe sim. A remoção do veículo, né, em boa parte, ela ocorre, ela está prevista no artigo 181 do CDB. Esse artigo tem 20 incisos, que ele fala, que ele trata sobre o estacionamento proibido. Desses 20 incisos, o inciso 5º, o inciso 15 não se aplica, porque se você estacionar o veículo na contramão, de acordo com o CTB, é uma infração média, mas não tem remoção do veículo, né? É a única possibilidade que não se remove. Beleza? Tranquilo? Então, aqui a letra B está correta. Não é o gabarito que ele quer incorreto. Letra B fora. Letra C. A retenção do veículo pode ocorrer quando a autoridade de trânsito ou seus agentes verificam alguma irregularidade que possa ser sanada no local da infração. O veículo será liberado tão logo seja regularizada a pendência. Com certeza, pessoal, aqui é a cópia fiel do artigo 271, beleza? 271, na verdade 270, né, que fala da retenção, a remoção que é o 271. Então aqui está correto, não é o gabarito porque ele quer incorreto. Letra D, o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação ocorre mediante recibo, além dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Show de bola! Literalidade pura do artigo 272 do CTB. Não é o gabarito porque ele quer incorreta. Então, confirma-se gabarito da quarta questão, letra A de aprovado, pessoal. Glória a Deus, show de bola. Beleza? Previsão aí no artigo 273. Quinta questão de hoje, traz o seguinte texto. Assinale a alternativa correta em relação às medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá. Ele quer a correta. Letra A diz o seguinte, ó. A medida administrativa de retenção do veículo é decorrente da prática de infração considerada média. Bem, realmente, existe infração em natureza média, né, geralmente estacionamento, que como medida administrativa tem retenção. No entanto, existe outro tipo de infrações, como falta de combustível, que é infração grave, prevista no artigo 180, várias infrações do artigo 181, que é estacionar o veículo, também tem como medida administrativa a remoção. Ele fala que medida de retenção, na verdade, retenção, né? Pessoal, a retenção, ele fala que é da média, né? Retificando aí. Se eu vou reter o veículo por alguma irregularidade do veículo, né? Se ele estiver cometendo infração grave, vai ser retido, não é só média, né? Vamos dar exemplo aqui, no artigo 230 do CTB, que ele fala conduzir o veículo, a partir do inciso 7 em diante, nós temos aí N casos de infração de natureza grave
que, como medida administrativa, tem a retenção do veículo. Exemplo, conduzir o veículo com falta do equipamento obrigatório ou tendo o equipamento obrigatório, ele está ineficiente ou inoperante. Artigo 236, 9. Artigo 236, 10. Conduzir o veículo com equipamento em desacordo estabelecido pelo CONTRAN. Alguns exemplos. Então, não é só infração média, beleza? Não é só infração média que vai ter a retenção. Então, letra A não é o gabarito. Letra B. A realização de teste de dosagem de alcoolemia não é considerado medida administrativa. A gente sabemos que é sim. Está capitulado no artigo 269, o teste de dosagem de alcoolemia, que nós sabemos que é o etilômetro, né? Você vai ali fazer a aferição do etilômetro, né? O artigo 277 diz que o condutor envolvido em sinistro ou que for alvo de fiscalização poderá ser ofertado o etilômetro. Você casa também a leitura do artigo 277 com 276, com 65, com 65A e com a resolução do CONTRAN 432/2013 para você ficar aí bisurado. Beleza? Então letra B está incorreta. Letra C. O objetivo prioritário das medidas administrativas praticadas pela autoridade de trânsito e seus agentes é coibir os abusos praticados por maus motoristas e pedestres na utilização das vias públicas. Pessoal, nós temos no artigo 269 do CTB, certo? No seu parágrafo 1º, que ele fala que uma das prioridades, né, o objetivo prioritário em relação às medidas administrativas é a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Você sabe que ele colocou aqui que é para coibir os abusos praticados pelos maus motoristas e pedestres na utilização das vias públicas. Errado, não tem nada disso no texto. Então, letra C está incorreta. Letra D. As medidas administrativas não elidem a aplicação às penalidades impostas por infração de trânsito, possuindo caráter complementar a estas. Pessoal, é o seguinte, quando o agente de trânsito ele visualiza uma infração, veja só, vamos dar um exemplo aqui. Eu visualizo um veículo estacionado na esquina. Primeiramente, essa infração ela não precisa de sinalização, né? Muitas vezes o cidadão ele pergunta cadê a placa, certo? A gente tem muita pergunta no dia a dia, né, que sou agente de trânsito, sobre estacionar na esquina e estacionar junto ou sobre o canteiro. Junto, né, geralmente ali ao lado. Lá no artigo 89 fala da prevalência da sinalização, né? O primeiro é o agente, né? Na ausência do agente, que manda é o semáforo. Na ausência do semáforo é a sinalização, né? Que são as placas, as pinturas. E na ausência da sinalização são as normas. O que acontece? Estacionar na esquina e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, artigo 181, inciso 1. E estacionar junto ou sobre canteiro central são infrações que não existe placa. É a própria norma que diz que é uma infração, que vai ser punido, certo? Na esquina é média, estacionar junto ou sobre o canteiro é uma infração grave. Como consequência tem a medida administrativa. Veja, a infração será lavrada, porque o artigo 280 diz, ocorrendo a infração, lavrar-se o auto. Beleza, a gente fez o auto. Agora, a medida administrativa de remoção do veículo, ela é aplicada de caráter complementar, para que a irregularidade ela venha a ser sanada. Só que muitas vezes não tem como. Por exemplo, muitas vezes o órgão está sem guincho, ou o guincho está noutra missão. Ele vai colocar não removido por falta de meios, ou então o pátio está lotado, ou naquele local, se o guincho for, vai trazer mais complicação para a fluidez do trânsito, mas mesmo assim o auto será feito. Lógico que existem situações que ele vai fazer de tudo para resolver, como um veículo na esquina. Haja vista, muitas esquinas passam veículos de grande porte, como caminhões e muitas vezes o ônibus, né? Então fica ruim de fazer a manobra. Já visto o ônibus tem 14 metros de comprimento, podem chegar até 15 se ele tiver o segundo eixo direcional. Beleza? Então, muito tranquilo, muita atenção com isso aí. Não elide. A infração será feita e a medida administrativa ela é complementar, ela tem caráter complementar. Beleza? Então, gabarito da nossa quinta questão, letra D, D de delta, previsto aí no parágrafo 2º do artigo 269. Tranquilo, pessoal? Bem, espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo de resoluções de questões e não esqueçam, não deixe para amanhã o que vocês podem aprender e estudar hoje.
trânsito na via e você, juntos pela segurança viária. Fique com Deus, até o próximo vídeo e segue o fluxo, galera. Cuida, comenta, compartilha e deixa aquele like.